Você já parou para pensar que um nome pode mudar a história de uma família inteira? Um nome que não é apenas bonito, mas que carrega um testemunho capaz de atravessar gerações. A nossa filha vai se chamar Kiara, mas não foi uma escolha fácil. Aliás, foi uma decisão muito emocionante a que tomamos. Por trás desse nome existe uma história tão incrível, tão extraordinária, que mudou completamente a forma que nós enxergamos o amor, a fé e até a vida. Hoje nós vamos te contar quem foi essa mulher, Kiara Corbella Petrilho, e por que ela nos inspirou a dar o nome dela para nossa filha. Eu te garanto, escuta até o fim que você nunca mais vai esquecer o significado de Kiara. Bom, pra gente escolher esse nome, nós tínhamos, na verdade, 2 nomes pra menina. Só que a gente percebeu que um deles não tinha tanto sentido pra gente, já que Kiara despertava uma emoção muito grande no nosso coração. E vocês vão entender o porquê disso. O porquê de tanto carinho por esse nome. Bom, a Kiara Corbella Petrilho era uma menina católica italiana, nascida em 1984. Ela tinha raízes na renovação carismática católica, a mãe dela fazia parte. Ela, junto da sua irmã, fez uma peregrinação para Medjugorje, lá na Bósnia, onde tiveram algumas aparições marianas. Essas aparições elas ainda não foram completamente confirmadas pelo Vaticano, mas o Vaticano também não proíbe a devoção a esse título mariano. Na verdade, esse ano o Vaticano deu um avanço no processo para oficializar, né, essa aparição. E foi justamente nessa peregrinação que foi feita por ela que ela conheceu o seu futuro marido, que é o Enrico. Inclusive, o relacionamento deles, né, durante o namoro, era um relacionamento muito oscilante. Então, volta e meia, eles terminavam e voltavam, brigavam bastante. E depois dessas idas e vindas, né, eles amadureceram o namoro deles. E aí, ela se casou, né, com 24 anos de idade. Ela sempre foi aberta à vida, então logo que eles se casaram, ela já engravidou. É interessante que durante a história vocês ainda vão ver muito sobre essa questão da abertura à vida. Mas essa primeira criança que estava no ventre dela se chamava Maria Grazia Letizia. Com o passar da gestação, ela descobriu que a Maria, ela tinha um problema grave. Descobriu-se que ela possivelmente teria anencefalia, o que foi confirmado logo depois. A anencefalia é quando um bebê nasce sem parte do cérebro e do crânio também, o que acaba se tornando incompatível com a vida, né? Não consegue sobreviver por muito tempo. Só que eles tomaram uma decisão firme, especialmente a Kiara, né? Não quiseram abortar, apesar de muitas pessoas falarem repetidamente para que eles deveriam fazer isso, as pessoas que estavam ao seu redor. Inclusive por isso muitas pessoas foram se afastando dela, porque acreditavam que aquilo que ela estava fazendo era errado, até porque aparentemente a anencefalia ou uma pessoa com deficiência para essas pessoas não era... Gente, e assim, eu acredito também que passou muito no coração dela, né, deles, mas principalmente dela, a confiança em Deus. Então assim, tinha já aquela questão, aquela má formação da filha, só que eles acreditavam ainda que talvez ela pudesse sobreviver, né? Um milagre poderia acontecer. Então realmente eles foram até o final justamente por isso. Eles não desistiram. E principalmente porque eles acreditavam que apenas Deus pode tirar a vida e dar a vida, né? Ele que é o Senhor da vida. Então, mesmo que a criança tivesse uma má formação, tivesse um problema, não somos nós juízes da vida daquela criança, mas sim Deus. Até porque se Deus permitiu a concepção daquela criança, Ele queria transmitir, né, mostrar alguma coisa pra gente. Não necessariamente a criança precisou viver, né, o bebê precisou viver por muito tempo. Isso com certeza já deu um ensinamento muito grande pra eles. Inclusive, trouxe aí ela pra santidade, né? É interessante que uma das coisas que eles falavam era que eles iriam acompanhar aquela criança até o momento que eles entendiam que aquela criança era para Deus e não para eles. E como Deus permitiu que aquela criança estivesse no ventre da Kiara, eles decidiram simplesmente acompanhar até o céu. Na verdade, eu acho que é a função de todo pai e mãe, né? Então, apesar de ser uma situação um pouco mais atípica, eles realmente foram verdadeiros pai e mãe. A médica deles, a Daniela, não era a favor disso que Kiara iria fazer. Ela queria que fosse feito o aborto, mas ela respeitou a decisão de Kiara e seguiu acompanhando aquele casal até o nascimento da Maria Grazia Letizia. Inclusive, eu acho que é muito importante isso, a gente ter muita convicção realmente do que a gente acredita, né? Porque, era um médico, né? Era uma médica falando para ela o que seria melhor, né? E mesmo assim ela falou, não, eu tenho certeza do que eu tô falando, né? Da minha decisão. Então é muito importante isso também, você também não ficar indo só pelas opiniões das pessoas. Mesmo que aquela pessoa seja, teoricamente, a que sabe sobre o assunto, é importante você realmente saber o que sua fé te diz para fazer.
né? O que você tem que acreditar e seguir. E aqui no Brasil, o aborto para fetos anencéfalos é liberado, mas eles moravam na Itália e o aborto no geral na Itália, a partir de 12 semanas, é liberado desde 78. Então ela poderia ter tomado essa atitude assim como qualquer pai ou mãe aqui no nosso país, mas ela decidiu pelo amor. Maria Grazia Letícia nasceu, viveu por volta de 30 minutos, mas nesse tempo conseguiu ser batizada, que era algo importante para a família, porque é o que nos torna filhos de Deus. Por causa da condição de Maria, muitas pessoas naquele hospital tratavam ela com descaso, até por causa da sua aparência. Mas Chiara e Enrico amavam muito aquela criança. Tinham um olhar realmente voltado para o que é realmente belo. Então, se você tá achando a história meio triste, calma que piora. Fica um pouquinho mais triste, assim, só um pouquinho. E aí, como tem já o senso comum, né? As pessoas ao redor que adoram dar pitaco nas coisas, fazer comentários, falavam que eles tinham que esperar mais um pouco, esperar um tempo para a próxima gravidez, para poder superar o luto e poder seguir em frente. Só que eles eram abertos à vida, então eles estavam confiando em Deus o tempo inteiro. Então, poucos meses depois da perda da Maria Grazia Letícia, ela engravidou novamente. E o nome do filho era David Giovanni. No começo da gravidez estava tudo normal. Ela teve um acompanhamento um pouco mais de perto e mais intenso por causa da condição da filha anterior. A médica, Daniela, acabou se tornando amiga do casal. E aí, passados alguns meses de gestação, né, descobriram que a criança também tinha má formação. É uma má formação completamente diferente da irmã, né, da Maria Grazia Letícia. Não tem nenhuma conexão, nenhum paralelo entre as duas má formações, mas aconteceu do segundo filho também ter uma má formação. O David tinha uma má formação nos membros inferiores. A Maria Grazia Letícia era no cérebro e no crânio, mas ambos eram incompatíveis com a vida. Porém, novamente, Chiara se recusa a abortar. E mesmo que a Chiara e o Enrico já tivessem passado pelaquela situação, uma situação parecida anteriormente, eles tomaram a mesma decisão porque eles tinham certeza que aquilo era o certo, né? Então eles continuaram com a gestação, né? Não decidiram interromper. E aí, né, nessa segunda gestação, como na primeira também provavelmente falaram, o importante é vir com saúde. Ah, mas não importa se é menina, o importante é vir com saúde. E, no caso deles, isso era um assunto um pouco delicado. E eu, assim, creio que quando eles descobriram que o segundo filho também tinha má formação, isso pesava de uma forma muito diferente, muito pior. Não necessariamente a criança vai vir com saúde. E as pessoas não necessariamente sabiam que a criança tinha má formação. Às vezes encontravam ela na rua e ela sempre reagia de uma forma delicada, mas ao mesmo tempo deixando bem claro que a saúde não era o mais importante na gravidez, porque era justamente o que ela vivia. A criança dela não estava com saúde. O David nasceu, assim como a irmã foi batizado, e depois de 38 minutos veio a falecer. Inclusive, uma coisa muito bonita em relação a essa questão de batizar as crianças é que eles realmente tinham essa necessidade. Assim que eles viram que a criança ia nascer, eles foram correndo pedir pro padre, que é muito amigo deles, o padre Vitor, né, pra ir correndo pro hospital pra poder dar tempo de batizar a criança antes da criança falecer. Então isso também eu acho que é algo muito bonito, assim. Eles verem realmente a importância, mesmo nesse momento, mesmo eles sabendo que a criança iria falecer, eles sabem quanto isso é importante para nós católicos. Até agora, nada justifica esse tapa-olho que ela utiliza, né? Se vocês já viram alguma imagem dela, vocês vão ver um tapa-olhozinho lá. Eu sei que você tá curioso com isso. Bom, agora nós vamos contar o porquê disso. A Chiara e o Enrico, eles procuraram ver se eles tinham algum problema genético. Fizeram alguns exames e não identificaram nada. As pessoas diziam que eles não deveriam ter filhos. Falavam que o que eles estavam fazendo era maldade e, de certa forma, eram até bastante arrogantes e ofendiam muito eles. E olha, todas essas histórias, tudo isso que a gente está contando aqui, estão nesse livro aqui. Nascemos e Jamais Morreremos, que é um livro escrito por Simone e Cristiana, que era um casal amigo deles. Simone é um rapaz, né, e Cristiana uma moça, casados, são italianos, né, e eles contam aqui a história, nesse livro, a história de Chiara. A gente leu, né, eu me emocionei muito, Vanessa também, né, ao ler esse livro. É um livro que passa realmente toda a emoção do que foi vivido. E com muita profundidade, porque esse casal acompanhou toda a história. E também tem um outro livro chamado Pequenos Passos Possíveis, que é o livro dos testemunhos das pessoas que viveram com ela. Então são várias pessoas, como o viúvo dela,
a mãe, o pai, a irmã, os amigos, as pessoas que estavam ao redor falando sobre como foi conviver com ela. Também é muito interessante. O link desses 2 livros está aqui na descrição, vocês podem conferir lá. E bom, do nada, Chiara apareceu grávida pela 3ª vez. Dessa vez era um outro menino, Francesco, o nome dele. Eles eram bastante devotos de São Francisco de Assis. E bom, o menino estava saudável, não tinha nada de errado com ele, eles perceberam isso desde o começo da gestação, novamente teve todo aquele acompanhamento, não tinha nada de errado com o menino. E aí você fala, pô, finalmente, agora a história vai, só coisa boa. Só que aí dessa vez o problema estava com a mãe, com a Chiara. Ela começou a identificar alguns problemas, alguns incômodos na língua, e aí depois de um tempo esse incômodo foi se transformando em dor, então ela foi procurar para ver o que era. E aí ela foi ao médico e o diagnóstico foi que ela estava com câncer. É interessante falar que esse câncer era na língua, né? Era um câncer bem diferente e raro, que geralmente atingia homens idosos que tinham fumado durante a vida inteira. Então assim, nada a ver com Chiara. Não tem nada a ver com ela, mas é extremamente raro acontecer com uma mulher nova como ela era, né? E é interessante perceber que é totalmente diferente também do que aconteceu anteriormente com os filhos que ela perdeu, né? Todos os 3 tinham situações médicas diferentes e nenhuma tinha relação entre si. E aí, como era um câncer, ela tinha que fazer um tratamento, né? Para que aquilo não se alastrasse, ela não viesse a falecer. Só que tinha um grande risco disso afetar a gestação dela, afetar o Francesco. E aí ela, como uma maravilhosa mãe, falou então, não vou fazer esses tratamentos severos. Foram feitos alguns tratamentos, alguns testes, só que a partir do momento que tivesse algum risco com relação à gravidez dela, ela não aceitava fazer. Ela passou pela gestação com bastante dor. Ela pedia bastante a Deus que suportasse tudo aquilo para que o filho nascesse bem. Por que do tapa-olho, então, se o câncer era na língua? Bom, como não teve um tratamento adequado a tempo, acabou se espalhando por outras partes do corpo, inclusive dando metástase. Esse tampão do olho era justamente porque a claridade estava afetando o olho dela. E mesmo depois de todo esse sacrifício que ela passou na gestação, o filho dela conseguiu vir com saúde. E assim que o Francesco nasceu, ela iniciou o tratamento contra o câncer, o que ajudou ela a conseguir ficar um pouco mais de tempo viva, mas ainda assim era algo extremamente exaustivo. O tratamento de câncer é algo muito agressivo para o corpo humano. Ela não pôde amamentar o Francesco, mas ainda assim Deus permitiu que ela ficasse mais 1 ano da vida do Francesco viva. Inclusive agora, falando um pouco também do marido, né? Uma coisa que ela falou que também me marcou muito quando eu li, é que ela falava que ela não ficava preocupada com o filho, ela não ficava preocupada com o Francesco, né? Depois que ela morresse, que ela falecesse. Ela estava preocupada com o marido, porque ela sabia que o filho estaria bem cuidado, estaria com o esposo e estaria com as pessoas, com a rede de apoio, né, ao redor. Só que o marido, ela sabia que ele ia sentir muito mais a perda dela. Então eu achei isso muito bonito também, a parte do casamento dos dois, né, como os dois estavam realmente tão conectados entre si, que a preocupação dela era como ele ia ficar, não como o filho que tinha 1 ano de idade. Tem uma parte que é eu acho que alguns dias antes dela falecer, algumas semanas antes dela falecer, onde ela já estava muito mal, que o Henrico estava conversando com ela e ele toma coragem de perguntar algo que é bem interessante. Ele pergunta pra ela se o fardo era realmente leve, que é aquela famosa frase de Jesus, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ela virou pra ele e falou que é muito leve. Ou seja, apesar de toda aquela dor que ela estava sentindo, ela estava em paz, ela estava feliz porque ela sabia que ela ia encontrar o amado da alma dela, que era o bom Jesus. E que ela estava fazendo exatamente o que Deus pediu pra ela fazer. Porque todas essas provações ela estava pronta e ela estava falando, eis-me aqui, né? Então ela aguentou firme porque ela sabia que Deus queria aquilo dela. Chiara faleceu em 13 de junho de 2012, ela tinha 28 anos. E como que tá o processo dela hoje? Hoje ela é serva de Deus, o processo de beatificação dela já saiu da fase diocesana, já está no Vaticano. Então nós temos uma expectativa de que nos próximos anos nós possamos chamá-la de beata. E depois Santa Chiara. Se espalhou muito rápido a história dela, até porque tem muitos documentos, tem muitos materiais que a gente pode ver. Ela era italiana também, então tá muito próximo ali do Vaticano. Se você abrir aí no YouTube o vídeo, pesquisar Chiara Corbella Petrillo, aí você vai encontrar ela falando, por exemplo, porque é muito recente, né? Então tem palestras que ela deu. E bom, o nosso sonho é levar a nossa Chiara, o nosso bebê,
lá pra Roma no dia da canonização da Chiara Corbella. Seria algo surreal. E olhando pro lado do Enrico, do marido dela, do viúvo dela, eu sinceramente não sei como eu me comportaria no lugar dele. Eu ficava pensando quando eu li o livro, cara, o que eu iria fazer? Porque imagina, no livro fala bastante que ele sentiu uma dor muito grande em saber que ele não poderia tomar essa dor por ela. Ele tinha que ver ela sofrendo tudo aquilo e simplesmente aceitar, porque era uma decisão dela. Quais são uns dos votos que a gente faz no casamento? Na saúde e na doença. E ele, de fato, levou isso a sério. Porque é isso, todos nós temos que fazer isso. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Maravilha. E aí vocês estão perguntando, poxa, depois dessa história triste, por que Chiara? Bom, assim, eu acho que já não tem mais dúvida que a gente já deixou bem claro aqui o quanto essa mulher é inspiradora. E assim, né, eu como mulher, pensando no nome da nossa filha, eu queria que fosse realmente uma mulher que nos trouxesse uma inspiração. Né, uma forma de homenagear uma mulher que foi muito inspiradora pra gente. E um nome bonito, né, gente? Comemos aqui. Essa tristeza que aparenta nessa história, na verdade, se torna uma doce alegria quando a gente olha pra esperança que isso dá no amor familiar. Chiara, ela mostra pra gente o quanto se sacrificar pelo outro se torna algo tão belo na nossa vida. E o amor conjugal é justamente isso. É sacrificar um pelo outro no dia a dia. E a gente queria dar realmente esse nome para nossa filha porque a gente quer que ela cresça sabendo que a vida dela precisa ser se doar para outras pessoas também. E que ela cresça sabendo que essa vida é passageira. Então mesmo que ela sofra com todos os problemas, todas as situações ruins, doenças, aqui na Terra o que importa é para onde a gente vai depois que a gente morre, né? Então se ela tem uma vida de confiança em Deus, ela vai estar com Deus quando ela morrer. Então acho que esse nome carrega muito isso também. Você saber viver a sua vida aqui pensando que aqui é passageiro. Que aqui a dor, você vai sentir dores, que aqui é o lugar para sentir dor. Que seja aqui. E que essa dor te santifique, que é exatamente o que aconteceu com Chiara. No céu já não vai ter mais dor. E além de Chiara Corbella, né, que é a principal inspiração, nós também temos a Santa Clara de Assis, que o nome original dela, porque ela é italiana, o nome dela é Santa Chiara d'Assisi, né? O nome italiano. E bom, Santa Clara de Assis, ela foi a fundadora da Ordem das Clarissas, né? Uma mulher de muita força, de muita simplicidade também, porque a Ordem das Clarissas também é uma ordem franciscana, né? Na verdade, Santa Clara de Assis era amiga pessoal de São Francisco de Assis. Eles moravam na mesma cidade, né? Viveram durante o mesmo tempo, eram amigos mesmo. Então eles viveram realmente essa busca pela doação e caridade com o próximo. Então é outra inspiração para o nome da nossa filha. E para finalizar, eu acho que seria interessante para os pais que vão dar nomes para os seus futuros filhos, acho que é importante a gente achar significado no nome que a gente está dando. Hoje em dia as pessoas não têm mais essa busca tão grande por significado das coisas. Então não escolha o nome do seu filho simplesmente porque tá na moda ou porque vai ser algo diferentão. Escolha porque faz sentido para você, porque faz sentido para sua vida e também porque vai fazer sentido para a vida dessa criança. Eu gosto muito do meu nome, eu sei que Vanessa também gosta muito do nome dela. Esses nomes trazem um significado, trazem uma história. Poxa, meu nome, vou falar do meu nome particularmente, eu me chamo Daniel. Daniel foi um grande profeta. Olha que beleza, eu cresci a minha vida toda, minha mãe lendo pra mim sobre a história de Daniel na Cova dos Leões, a Bíblia, né? Então, espero também nós lermos para Chiara a história da Chiara Corbella, né? Durante a vida dela. Então, para você que é pai, para você que é mãe, para você que vai ter filhos, escolha nome com significado para os seus filhos. Eles vão te agradecer no futuro. E para saber um pouquinho mais sobre essa questão de abertura à vida, assista esse vídeo que está aparecendo aqui para vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. A gente está trazendo vídeo toda semana. Deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.